Quero aproveitar, inclusive, que nós estamos ainda nesse debate para chamar a Yasmin Costa, a nossa repórter, que tem novidades sobre a articulação da oposição para tentar derrubar esse projeto. Yasmin, o que você conta? Porque o debate está acalorado aqui, eu quero aproveitar suas informações depois para a gente seguir. Bem-vinda ao 3 em 1. Muito obrigada, Evandro. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Vou trazer contribuições porque aqui dentro do Congresso Nacional o clima também está muito quente. Desde o início da tarde, os parlamentares estão naquela articulação tradicional, quando se tem uma pauta muito importante, como agora a gente está tratando dessa questão envolvendo o PL das fake news. No comecinho da tarde, no horário do almoço, eles tiveram uma reunião na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados e na saída, os líderes disseram o seguinte, viu, Evandro? Que existe uma sinalização de boa parte dos líderes, sejam eles da base ou da oposição, no sentido de colocar em pauta esse projeto. Mas ainda não existe uma certeza se isso vai acontecer. A sessão da Câmara dos Deputados foi convocada para as 18 horas. O último item da pauta é justamente o projeto de lei que trata da criminalização das fake news. Mas há pouco entrei ali no plenário, que está bem vazio, porque até o próprio relator dessa matéria, o deputado Orlando Silva, está em articulação, está em reunião com bancadas ainda para tentar ali conseguir votos, angariar votos. O próprio líder do governo na Câmara, o deputado José Dirceu, disse o seguinte, que agora é hora de contabilizar votos para tentar colocar esse projeto em votação. Mas os parlamentares com os quais eu conversei há pouquinho aqui dentro do plenário da Câmara dos Deputados disseram o seguinte, existe uma sinalização aqui no bastidor de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, só vai abrir a sessão se ele efetivamente tiver ali os votos para aprovação dessa matéria. E aí, por enquanto, ainda não existe essa sinalização. Você falou de oposição, né, Evandro? E a sinalização da oposição é a seguinte, o Partido Liberal, por exemplo, já apresentou ali que vai ser contrário, já fechou questão, vai votar contra esse projeto de lei e eles já disseram a seguinte coisa, são 3 as possibilidades que eles estão trabalhando. Uma, o projeto ser pautado aqui no plenário da Câmara e ser derrotado. A segunda possibilidade é justamente a votação de uma outra proposta, que seria ali do deputado Mendonça Filho. E o terceiro é a criação da comissão especial para analisar esse projeto. Porque vale lembrar, na semana passada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele votou a urgência e conseguiu a aprovação da urgência, o que traz diretamente o projeto para o plenário. Mas ainda assim, a gente segue por aqui acompanhando, viu, Evandro? A articulação de alguns partidos da oposição, principalmente, é clara para a derrubada, para que esse projeto não seja aprovado aqui na Câmara dos Deputados, mas a base já está ali tentando contabilizar votos e diz que sem o placar elástico, mesmo sem um placar elástico, consegue efetivamente a aprovação dessa matéria. A gente segue acompanhando por aqui, qualquer novidade eu te chamo, viu? Obrigado, viu, Yasmin? Puxa vida, hein? Para vocês verem como é que está o debate na Câmara dos Deputados. Sobe ou não sobe o projeto? Vai passar ou não vai? Se articula para manter ou para se ampliar esse debate? Enfim, o que eu gostaria de perguntar a vocês também é se, no ponto de vista de vocês, a exemplo do que o Google fez, de colocar um artigo criticando um projeto sendo acessado por pessoas que possam concordar ou discordar dele, isso também foi uma conduta abusiva, como colocaram as autoridades do governo federal? Acho que não. Acho que o Google está defendendo o interesse dele, lutando com as armas que tem. O governo colocou aí uma multa de 1 milhão, um troço absurdo, e o Google está defendendo o lado dele. É lógico que ele vai falar, olha, a liberdade de expressão, ela deve existir por conta disso, através de um artigo. Eu cresci a minha vida inteira ouvindo uma série de fake news também, e nem por isso sair censurando os outros. Por exemplo, eu ouvi que a medicina cubana era avançada, que Cuba fazia justiça social, que é uma pobreza aquela ilha lá, as pessoas sofrem na mão daquela ditadura. Quando Fidel morreu também, né, veículos de imprensa saudando, dizendo que foi uma grande personalidade, um democrata. Na minha visão é exatamente o contrário, mas isso é do jogo. Conviver com o contraditório, com opiniões ruins, isso é do jogo e cabe nós aqui sermos
os juízes daquela opinião da verdade, né? De, essa opinião aqui faz sentido ou não, confrontando com a realidade. Você não combate fake news ou você não combate opiniões ruins dessa maneira, porque no final das contas, este projeto visa a censura, visa calar opositores. Por quê? Por que agora? Né? Esse é o ponto. O que vai mudar? Piperno. Bom, esse projeto não é um projeto de agora. Esse projeto... Não, entrando em votação urgente agora. Ele foi aprovado, ele já passou pelo Senado. No Senado em 2021. Ou seja, de urgente ele não tem rigorosamente nada. O projeto, por sinal, ele foi sendo empurrado com a barriga e tal, já deveria ter sido resolvido antes. A multa de 1 milhão é exatamente após, ela é uma reação ao que o Google fez. Não é que houve a multa e depois o Google enfim, publicou isso. Não, a multa é porque o Google publicou esse texto, induzindo. Enfim, ele estava lá defendendo as posições dele, e aí o que foi, enfim, solicitado é que, se ele não der o mesmo espaço para o outro lado, aí então ele teria que arcar com esse custo. Agora... Baita duplo padrão, porque não é assim, dupla, né? Você vai dar espaço para o outro lado. O Google está defendendo o interesse dele. É claro que ele vai fazer uma defesa pela liberdade. Ele não está fazendo uma defesa pela liberdade. Veja, se eu disser aqui, olha, Hitler tinha razão, a raça ariana é superior, isso, eu não tenho que ter liberdade para dizer uma coisa dessa. Eu estaria incorrendo em crime. Em crime. Lá na Alemanha, se você disser, poxa vida, as teses do nazismo elas são legítimas, isso é crime. É completamente diferente. Se você disser, por exemplo, olha, eu vou defender agora tese supremacista, porque eu acho que uma tese, uma raça superior a outra, é crime. O Google está defendendo liberdade num artigo. E ao defender a liberdade, ele pode tomar uma multa de 1 milhão. Isso é estado de opressão, Piperno. Ele está defendendo que alguém chegue lá e fale assim, puxa vida, uma raça superior a outra. Piperno, eu rezo para isso não passar, porque senão nós, inclusive você, a gente pode ser picado por essa cobra. Eu vou dizer um negócio para você. No final de semana, uma deputada picareta e tal, ela de novo usou um vídeo meu e tal, ela editou 2 vídeos para compor uma história, então eu não vou atrás disso. Deixa ela ser feliz contando esse monte de mentira. Agora, ela está só contando uma mentira. E aí, nesse caso, a responsabilidade seria dela e não da plataforma, até porque eu não vou tomar atitude alguma. Agora, há situações em que a plataforma, sim, tem que fazer esse trabalho prévio. Então eu gostaria, né, desse trabalho, então assim, vamos pegar de novo o exemplo lá de lockdowns. Colocasse também opiniões contrárias, desse também liberdade para essas pessoas, pegando o teu argumento de... pegando o teu argumento que tem que ter uma isonomia, então essas pessoas também não eram motivo para serem canceladas nas redes sociais, contas bancárias bloqueadas, assassinato de reputação. Não, elas poderiam dar a opinião delas livremente, pegando a tua linha de raciocínio. Ninguém foi punido por criticar o lockdown. Ninguém foi punido por isso. Aliás, mas por apontar efeito colateral da vacina foi. Bom, isso é uma outra história, mas ninguém foi punido. E que depois o tempo mostrou que parte tinha razão. Nem o picareta que foi lá comparar vacina com a história lá do HIV acabou sendo punido. 5h34 da tarde, o pessoal da rádio vai sair para o intervalo rápido. Na volta eu espero vocês aqui com mais debate. Vocês sabem como funciona, é muito rapidinho. Nas outras plataformas, continuamos ao vivo. O Segré já levantou as 2 mãos um pé. Eu não quero interromper. Agora eu entendi por que estou sentado aqui no meio. Mas... E é engraçado, porque eu entendo as 2 posturas e respeito as 2 posturas e observa como, mesmo com uma questão novamente subjetiva, que bom que nós podemos debater os assuntos com liberdade. E me parece que aí está o conceito mais importante. Se você, Evandro, me permitir, uma resposta sobre as perguntas que fez para o Alan e para o Fábio. Em relação, está certo que Google coloque essa situação? Eu acho que está certo desde que o contraditório também tenha a mesma possibilidade. Porque você não teria, Alan e Fábio, não teríamos como brigar com uma estrutura tão grande para manifestar a nossa opinião.
Eu tenho por princípio que eu aprendo muito mais com pessoas que pensam diferente do que com pessoas que pensam igual. Que me digam, você está certo, você está certo. Não, eu quero ouvir a outra parte para entender o que eu estou perdendo, o que eu não vi que ele sim, para defender uma posição. Então, me parece que é válido o Google defender a sua postura, desde que quem está aí tenha a opção de ler outra opção. Perfeito. Dá um Google, pesquisa lá no Google e vai ter outras Pode ser, mas aí, dessa forma, se tivesse... o link estava na capa, então a pessoa acessa, é a primeira página. Disponibiliza então, os dois links. Coloca os dois links, você está a favor, está contra. Você lê... Tire a sua... Como nós fazemos aqui no debate. Você não acha que isso seja necessário, eu acho que não seja necessário, porque ele está defendendo a liberdade. Agora, se for nessa linha, então isso tem que valer para tudo. Claro. Tem que valer para vacina, tem que valer para lockdown, tem que valer para tudo. Se for nessa linha de mostrar sempre os dois lados, então vale para tudo. Agora, agora vou colocar contra uma opinião de multa. Eu acho que aí temos essa colocação de mostrar poder. Se você não faz aquilo que eu determino, então você vai ser multado. Porque não era uma questão, nesse momento, da justiça. Agora parece que interveio o Ministério Público colocando uma multa. Mas até esse momento era uma multa de 1 milhão por hora, desde que se mantenha. Isso é uma coerção para você retirar uma questão. Em que o Google também deveria ter dito, ok, faz o seguinte, escreva uma cartinha, aí tu põe o link e as pessoas resolvam. Por uma questão muito simples. Você acha que por um link do Google vai mudar alguma coisa no Congresso? Não vai. Mas a pressão que poderia estar em função das pessoas que leem, pode dizer, eu estou gostando dessa linha, mas se ter a outra opção de analisar qual é a outra opção, é complexo. Eu quero até aproveitar, receber a informação das nossas equipes que o presidente da Câmara, Arthur Lira, está chegando neste momento. Daqui a pouco a gente vai, inclusive, conversar mais com os nossos repórteres para pegar essa chegada e um pouco dos bastidores envolvendo. E eu quero justamente aproveitar essa figura, e a rádio já está conosco também, e a gente continua debatendo esse projeto das fake news, a figura de Arthur Lira. Para o projeto das fake news, para a CPMI de 8 de janeiro, para a CPI do MST, qual que é o nome mais mencionado em todas essas questões? Arthur Lira. De que forma que Arthur Lira se coloca como uma figura imprescindível para o governo federal neste momento? Segré. Bom, esse é o objetivo. O governo defendeu muito a reeleição do Lira e estimo que é para isso. Para ele colocar, primeiro, definir a pauta, é uma prerrogativa do presidente da Câmara dos Deputados, e segundo, para ter a certeza de que se o dia de amanhã aparecer algum pedido de impeachment, ele consiga segurar as pontas nessa possibilidade. De qualquer maneira, o trabalho do Lira não está sendo fácil, porque ele não é que ele deve defender a pauta do governo, ele tem que articular precisamente para que o Congresso não pare. E hoje temos PL das fake news, censura, como a gente deseja chamar, CPMI do 8 de janeiro, CPI do MST, o arcabouço fiscal, a reforma tributária. Meu Deus, coitado do Lira. Gani. Veja, Lira é quem está governando o país? Ele tem muito poder, né? Ele deu aquela tacada de mestre, criou um blocão, um super blocão, com muito poder, Evandro. Então, ali nesse bloco você tem o PP, você tem União Brasil, Solidariedade, Patriotas, Republicanos, formou um grande bloco fazendo oposição ao outro bloco que é MDB e PSD, né? Então você tem dois centrões aí no Brasil. E ele, evidentemente, eu vejo que ele está fazendo preço nisso daí. Quando eu digo fazer preço, briga por emendas, brigas por cargos. Infelizmente, né, no Brasil, o interesse fisiológico se sobrepõe a alguns valores supremos, alguns valores essenciais. E é esse o jogo que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele está fazendo, infelizmente. Muitos congressistas apoiam este PL da censura porque hoje os blindam de críticas, né? Mas amanhã isso pode se voltar
contra eles. Então, eu espero que o Congresso Nacional tenha uma postura em defesa da liberdade. Fábio Piperno, o que é a figura de Arthur Lira no teu ponto de vista? Bom, primeiro é o seguinte, essa PL não vai blindar nenhum parlamentar de críticas. Eu, por exemplo, vou continuar chamando a deputada que usou meus vídeos. Aliás, um outro deputado da mesma bancada que ela, que 1 mês e meio atrás pegou um outro vídeo meu e distorceu o sentido, vou continuar chamando os dois de picaretas. Inclusive, para ela eu não cheguei a responder nada, então eu não vou perder meu tempo com essa figura. Agora, para o outro, eu cheguei a responder para ele, que eu já disse que raramente eu respondo em rede social, mas que me mandaram muitos links e tal, por conta do que ele fez, e eu chamei esse parlamentar de cafajeste. E vou continuar chamando. E esse novo texto dessa PL não vai me impedir de fazer isso, até porque eu não estou cometendo crime algum. Em relação ao papel do Arthur Lira, veja, o Arthur Lira foi uma figura fundamental para a governabilidade de Jair Bolsonaro. Ele era alguém ligado ao presidente da República, ele, aliás, participou da campanha, cansou de aparecer aí em eventos do PL, inclusive, usando lá a camisa amarela, enfim, o ex-presidente ajudou a eleição dele para presidente da Câmara, foi até uma figura importante para isso. O Lira se colocou como um aliado, se colocou à disposição disso e tal. Garantiu, então, como eu disse, essa governabilidade, até porque o Bolsonaro tinha tido muita dificuldade com o presidente anterior, com o Rodrigo Maia. Com o Lira foi muito mais fácil. Ora, o Lira, aproveitando esse empoderamento, é óbvio que ele gostou, né, de ser essa figura tão forte, conseguiu uma reeleição com inédita facilidade, porque também o presidente Lula, muito mais, digamos, afeito aí ao jogo político do que, por exemplo, a Dilma, percebeu que não adiantaria brigar naquele momento contra a eleição do Lira. E o que o Lula fez? Em vez de confrontá-lo, deu as mãos. E o Lira virou, sim, eu não diria um aliado absolutamente fiel, mas, de qualquer forma, um aliado importante para algumas pautas que são estratégicas para o governo. Brigar com Arthur Lira a essa altura significa muito mais dificuldade, por exemplo, na questão da reforma tributária, que é o que mais interessa o governo hoje. Falando em Arthur Lira, mencionei a vocês que ele chegou à Câmara agora há pouco. Quero voltar com Yasmin Costa, que vai trazer mais informações. Está ali no quente desse dia intenso para atualizar tudo para a gente. Conta aí, Yasmin. Vamos lá, Evandro, é o seguinte, o Lira chegou há pouco aqui dentro do Congresso Nacional, claro, foi recepcionado por nós jornalistas ali na porta da chapelaria, entrada principal aqui do Congresso. Primeira pergunta que fizemos é justamente se ele vai pautar hoje esse projeto de lei das fake news. Disse o seguinte, que agora, a partir das 5, ele chegou aqui há uns 10 minutinhos, ele ia entrar no gabinete dele para ver ali, fazer um panorama, acompanhar como está esse processo voto a voto, porque ele ainda não tem exatamente como que está a votação, se é mais tendência de ser aprovado ou não, mas ele já também sinalizou o seguinte, se ele perceber que não existe uma sinalização para aprovação desse projeto, ele disse que não vai colocar em votação hoje. E um colega questionou o seguinte, olha, presidente, se adiar essa votação desse projeto, isso não significa enterrar a proposta de uma vez? Ele disse que não. A única possibilidade de enterrar essa proposta é efetivamente a rejeição dentro do plenário, ou seja, Lira agora está acompanhando o voto a voto, disse que vai conversar com os líderes partidários também para saber como é que está esse clima dentro de cada legenda e a partir daí ele vai dizer se abre a sessão, porque tem parlamentar dizendo também que até a sessão pode ficar comprometida, porque se não houver ali a sinalização de que Lira vai conseguir aprovar esse projeto, nem a sessão deve ser aberta aqui no Congresso Nacional, na Câmara. Yasmin Costa, obrigado pelas informações. Vai chamando a gente aí. Você viu, né? Parou tudo. Pois é. Quero saber de vocês, há uma possibilidade desse projeto ser enterrado, como foi questionado pelos jornalistas Arthur Lira? Piperno? Eu acho que enterrado não, a gente está lidando com políticos experientes. O Lira é um expert no Congresso. Se de fato ele sentir que enfim, a PL corre muitos riscos, ele não vai colocar em votação. Ele não vai não vai deixar as digitais dele em uma derrota humilhante. Gani.
Olha, corre o risco, acho que enterrado não, mas corre o risco, e aí tomara que isso aconteça, de ser colocado em votação num outro momento. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando a opinião pública baixar a temperatura, quando a pressão baixar, porque houve muita pressão em cima do Congresso Nacional, e é por isso que eles estão recuando, houve pressão da sociedade civil, e o risco está aí. Baixa a temperatura, espera a oposição, a opinião pública acalmar e na calada da noite votam e passam o projeto da censura. Vocês viram o que a Yasmin Costa colocou ali, né? Que os deputados, parte dos parlamentares está dizendo, olha, mas como é que a gente vai fazer uma sessão hoje sem incluir essa votação e debater outras coisas diante da intensidade que esse assunto representou nessa terça-feira, Gustavo Segré? No desligar das luzes, te coloco a pauta e nessas letrinhas pequenas passou. Eu acho que isso vai terminar negociado pela oposição, pelo governista. Você acha que pode haver a criação de uma comissão, por exemplo, para avaliar melhor o assunto? Eu vou para essa linha. Porque como que a gente vai saber? Vamos acompanhando a Jovem Pan a noite toda. Se a pauta é colocada, é que ou a oposição está mentindo e quer bater e dar uma derrota para o governo, então o Lira não vai ir para frente. Se a pauta é retirada, fica claro que o governo ia perder essa votação. Então, como que ficaria? De que maneira poderia resolver? Passa para uma comissão, dá um passo ao costado e diz, ok, vamos deixar um pouco a poeira baixar, vamos negociar aqueles pontos que são sensíveis para encontrar uma lei que atenda todo mundo, sobretudo aos eleitores, porque todo mundo depois vai ter que ir e vai ter que colocar o seu voto daqui a 4 anos. A pergunta é, será que eu apoiaria alguém que está contra a minha liberdade de expressão? E a resposta é não. Piperno? Eu acho que, então, o Lira é experiente o suficiente para saber se o projeto vai passar ou não. Se existe alguém que tem toda a contabilidade da Câmara na cabeça, é ele. Ele conversa com todo mundo o tempo todo. E veja, o Lira foi alguém eleito aí com praticamente 90% dos votos dos deputados, mas isso não significa que ele tenha essa maioria, que esses parlamentares todos sejam fiéis a ele. Por quê? Porque há questões programáticas que elas, de fato, dividem e seguem uma outra lógica. E ele sabe disso muito melhor do que nós.